Boa noite, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo baseado naquele mesmo tema do contentamento. Hoje nós não temos um texto base, mas como esse texto vai ser citado, vamos ler Romanos capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 14. Romanos 7, a partir do versículo 14 diz: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de ofertar para o Senhor, de orar, confessando os nossos pecados, e agora a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Senhor, nos dá entendimento, abre nossas mentes, nossos corações, para que possamos, como o apóstolo Paulo diz, possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nos ajuda a aprender, Senhor, mais sobre o contentamento, sobre o verdadeiro contentamento, de acordo com aquilo que nos ensina as Santas Escrituras. Nos abençoa, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nesse tema, o segredo do contentamento. No nosso último estudo, nós falamos sobre encontrando o contentamento na aflição. E podemos ver 4 pontos. Vimos que nós encontramos o contentamento quando transformamos nossas aflições em misericórdias. Segundo lugar, encontramos contentamento quando respondemos às circunstâncias de modo agradável a Deus. Terceiro lugar, quando conformamos nossa vontade à vontade de Cristo. E também encontramos contentamento quando buscamos o bem dos outros em meio à nossa aflição. O verdadeiro contentamento, ele se manifesta na aflição. Quando vem a aflição, quando vem o sofrimento, quando a nossa fé é provada, aí então é que o verdadeiro contentamento se manifesta. Não é em nós fugirmos, escaparmos de aflições, de sofrimentos, não. Precisamos vivenciar o verdadeiro contentamento quando vêm as aflições. Para o mundo, isso é um completo absurdo,
Para o mundo, você viver contente, viver feliz, satisfeito, significa não passar por nenhum tipo de aflição, por nenhum tipo de sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Romanos, capítulo 8, ele diz: para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Para um cristão, sofrer, padecer por causa de Cristo é uma graça. Filipenses vai dizer que nos foi concedida a graça não só de crer, mas também de padecer por Cristo. Isso para nós é uma honra, é um privilégio, muito diferente do pensamento secular. O que é que o mundo diz? Ah, se você é crente e você está sofrendo, onde está o teu Deus? Teu Deus te abandonou? É isso que o mundo pensa. Mas a palavra de Deus nos diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Hoje, nós vamos ver sobre a matemática do contentamento. Para nós aprendermos, para nós adquirirmos o contentamento, nós precisamos aprender essa matemática do contentamento. Para um cristão encontrar o verdadeiro contentamento, ele precisa começar a ver a vida e a realidade como uma nova perspectiva. O contentamento é o resultado de um tipo de nova matemática, de somar e de subtrair, não de acordo com o modelo predominante do mundo, mas de acordo com o ensino bíblico. Nós vamos ver que nós precisamos somar algo e vamos ver que precisamos subtrair, precisamos tirar algo de nossas vidas. O mundo tem suas próprias fórmulas para a felicidade, mas estas fórmulas nos afastam da possibilidade de encontrar o verdadeiro contentamento. Tipicamente, o mundo e também o nosso coração pecaminoso dizem: se você quer a verdadeira felicidade, precisa adicionar coisas e subtrair fardos. Essa é uma primeira opinião. Em outras ocasiões, já o mundo diz: para encontrar a felicidade, você precisa subtrair coisas e viver uma vida mais simples. Porém, nenhuma dessas duas abordagens é bíblica. As Escrituras ensinam uma fórmula diferente de adição e de subtração que nos capacita a aprender o contentamento. Paulo diz na carta aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se quisermos contentamento, precisaremos aprender essa nova matemática de Deus. O contentamento vem primeiro por adição e depois por subtração. O contentamento por adição. O autor aqui do livro diz que precisamos adicionar um novo fardo aos nossos fardos atuais. Parece absurdo, mas para nós aprendermos o contentamento, nós precisamos adicionar, somar, acrescentar um novo fardo aos nossos fardos atuais. Em primeiro lugar, o contentamento vem por adição, não por nos livrarmos do fardo da nossa situação. O fardo atual é qualquer dificuldade que nós estejamos encontrando na vida. E, além dessas dificuldades normais, precisamos colocar um outro fardo. Então, o contentamento não vem por nos livrarmos do fardo da nossa situação, mas por adicionarmos a ele um novo fardo. Essa proposta parece muito estranha. Por que iríamos querer acrescentar outro fardo ao nosso fardo atual? De fato, nosso desejo normalmente é querer nos livrar de todos os nossos fardos de uma vez só.
Como seria bom se nós pudéssemos livrar de todos os pesos, todas as cargas, todas as dificuldades da vida. Há, contudo, um fardo apropriado para os cristãos suportarem e que os faz enxergar todos os outros fardos de maneira correta. Os cristãos deveriam particularmente levar o fardo de seus próprios pecados. Esse é o fardo que nós precisamos somar aos fardos da nossa vida, às dificuldades que nós já temos na nossa vida. Alguns vão ficar chocados com isso, mas vamos ver o que isso significa. Nosso pecado deveria sempre nos entristecer. Nós deveríamos nos sentir esmagados pelo horror do nosso pecado e pelo fato de cada pecado ser uma ofensa contra um Deus que é santo. Salmo 32, que nós lemos, né? O salmista diz que a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi sentiu o peso dos seus próprios pecados. Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda que esse temor não seja o medo do juízo final, ou o medo de ser rejeitado por Deus, ele deve ser, no mínimo, o medo de desagradar a Deus. Se eu digo que temo ao Senhor, consequentemente, o meu maior temor é de pecar contra Ele, é de ofendê-lo, é de desagradá-lo. Nós precisamos ter, no mínimo, a consciência de que o nosso pecado sempre é uma ofensa terrível a Deus. E isso deve nos entristecer mais do que tudo, mais do que qualquer outro fardo, mais do que qualquer outra dificuldade na vida que nós enfrentamos. A causa desse desagrado divino, né, nós falamos do medo de desagradar a Deus, a causa desse desagrado divino certamente é o nosso pecado. Sendo assim, é certo e também sábio ser incomodado pelo próprio pecado. Todo crente é alguém que constantemente é incomodado pelo seu próprio pecado. Se o nosso pecado já não nos entristece, já não nos incomoda, é porque nós estamos completamente afastados do Senhor. Um dos aspectos mais controversos do pensamento puritano e reformado tradicional é o cultivo de uma consciência introspectiva que sente o peso do seu próprio pecado. Por isso, precisamos sempre examinar a nós mesmos, examinar a nossa própria consciência. Muitos se opõem a isso. Você ainda vai acrescentar o fardo do seu próprio pecado? O principal argumento daqueles que se opõem a esse conceito é que a nossa culpa já foi removida pela morte de Cristo e que Deus afasta o nosso pecado para tão longe de nós quanto o Oriente se afasta do Ocidente. Portanto, os cristãos não deveriam levar o fardo de algo que Cristo já removeu. Ele levou o nosso fardo para que não tivéssemos que fazê-lo. Esse é o primeiro argumento. E realmente as Escrituras dizem que Cristo carregou Ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Uma segunda objeção a esse conceito, a essa consciência introspectiva, é que em vez de olharmos para dentro de nós mesmos, precisamos olhar para fora, porque precisamos manter nossa atenção em servir aos outros cristãos, em servir ao mundo, evangelizando, ministrando misericórdia. Cristãos que levam o fardo de seu próprio pecado não conseguirão satisfazer as necessidades dos outros.
Pelo menos esse é o argumento. Ambas as objeções, porém, deixam de representar uma visão abrangente da realidade da vida cristã. Por um lado, embora seja verdade que Cristo já levou a culpa do nosso pecado, Ele já nos libertou da condenação do nosso pecado, Ele está nos libertando do poder e do domínio do pecado, e um dia nos libertará da presença do pecado. Mas, da mesma forma, também é verdade que nós continuamos pecadores. É correto reconhecermos e nos afligirmos pelo pecado que ainda permanece em nós. O apóstolo João, na sua primeira epístola, reconhece que Deus enviou Cristo para ser a propiciação por nossos pecados. 1 João 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o apóstolo exorta os cristãos a reconhecer seu próprio pecado, a confessá-lo e, como resultado disso, Deus os perdoará e purificará de toda injustiça. Capítulo 1, versículos de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somos exortados como cristãos a reconhecer nosso pecado, a confessá-lo. Não podemos negar, não podemos esconder, não podemos tentar justificar o nosso pecado. Alguns tentam justificar até usando expressões, né, do tipo, foi sem querer querendo. Ah, eu não tive culpa. Ah, foi mais forte do que eu. Como alguns dizem, né? Ah, eu caí por causa de uma mulher. Porque a minha fraqueza, o que foi? A mulher lhe deu uma rasteira. Ah, porque a minha fraqueza. As pessoas tentam justificar o seu pecado, ao invés de reconhecer, confessar e abandonar. Precisamos adicionar sobre os fardos atuais o fardo do nosso próprio pecado. Não podemos tentar encobrir, não podemos tentar esconder, não podemos fugir dessa realidade. De fato, aqueles que conhecem seu próprio pecado e suas necessidades estão mais bem equipados para ministrar os pecados e as necessidades dos outros. E eu me lembro da pergunta, né, do texto que a irmã citou na escola dominical, que muitos citam, né? Ah, não julgueis para que não sejais julgados. Mas Jesus, mais adiante, ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não tiras e não vês a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para que depois você possa, então, tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Jesus não está falando ali de cisco de olho, nem de trave no olho, ele está falando de pecado. Se eu e você não... Como é que eu e você vamos ajudar um irmão a tratar o pecado dele, se eu e você não tratamos nem o nosso próprio pecado? Se nós não colocamos, não suportamos o fardo do nosso próprio pecado. A clássica passagem do Novo Testamento, que trata da realidade contínua do pecado e do pesar, né, da dor, da tristeza que ele traz, é
Romanos capítulo 7, que nós lemos. Embora sabendo que todo cristão já está justificado, Romanos 5:1, e também que ele foi feito servo da justiça, escravo da justiça, Romanos 6, de 15 a 23, Paulo reconhece que o pecado ainda habita nele. E ele diz que faz o que não quer fazer e não faz o que deseja fazer. Paulo diz: o mal que eu detesto, esse eu acabo fazendo, e o bem que eu desejo, eu não faço. O pecado ainda tem raiz, e mesmo que seu poder tenha sido quebrado por Cristo, o peso, o fardo desse pecado chega a levar Paulo a se declarar miserável. Né? Ele diz: miserável, desventurado homem que sou. Dificilmente Paulo pode ser acusado de não entender a realidade da nova vida em Cristo, de que a culpa e o poder do pecado não mais controlam o cristão, ou de ser tão introspectivo a ponto de deixar de servir aos outros e de testemunhar de Cristo. No entanto, Paulo ainda sente o peso do seu próprio pecado. Romanos 7 resume a luta do crente contra o pecado que habita nele mesmo e da atitude que ele deve ter diante do seu pecado. Né? E muitos querem interpretar esse texto como se Paulo não está falando de si, ele está falando da luta de alguém que não é crente. Mas essa não pode ser a interpretação correta desse texto. Romanos 7, Paulo usa o eu várias vezes, e ele usa os verbos no tempo presente. Isso aponta para uma luta presente na vida do próprio apóstolo Paulo. Ele também fala claramente da perspectiva de alguém que é uma nova criatura, de alguém que é salvo. Porque ele diz: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Só uma pessoa convertida pode dizer isso com sinceridade. E Paulo também diz que não entende quando faz exatamente aquilo que detesta. Ele diz: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. E por que ele não entende? Porque no seu íntimo, no íntimo do seu ser, ele é uma nova criatura. Ele é alguém salvo por Cristo, mas ele encara, ele não foge da sua luta constante contra o seu próprio pecado. Sendo assim, não deveria surpreender o fato de Paulo estar contente e não se permitir afligir-se diante das circunstâncias exteriores. Paulo se afligia muito mais por causa do peso do próprio pecado que estava dentro dele. O maior inimigo dele era o seu pecado e não as circunstâncias que estão fora dele. O fardo que carregamos por nosso próprio pecado deve ultrapassar o peso de todos os outros fardos em nossa vida. É isso que precisamos aprender. O fardo, o peso, a carga, a responsabilidade, a dor, a tristeza pelo nosso pecado deve ser maior do que qualquer outra dificuldade que tenhamos na nossa vida. Se quisermos nos afligir menos diante das circunstâncias, das situações que a vida nos oferece, precisamos sentir mais o peso do nosso próprio pecado. Precisamos sentir mais a gravidade do nosso próprio pecado. Você poderia perguntar: qual é a situação mais difícil que nós enfrentaríamos? Talvez alguns respondessem: eu descobri que tenho um câncer. Eu enfrentei a morte de uma pessoa muito querida, a morte de um filho, ou qualquer outra situação terrível que altere o curso da nossa vida. Perdi meu emprego, perdi todos os meus bens.
Porém, a realidade é que a situação mais incômoda da vida para um crente, de acordo com as Escrituras, sabe qual é? É quando um crente se encontra em um estado de desagrado a Deus. Quando nós estamos vivendo em desagrado ao Senhor, estamos vivendo pecando contra Ele, estamos ofendendo terrivelmente a Ele. O que nós deveríamos tentar evitar a todo custo não é a aflição, não é a dificuldade, não é a necessidade que a própria vida traz, mas a nossa desobediência a Deus, que se manifesta em nosso pecado deliberado, quando pecamos de forma consciente. É contra o nosso próprio pecado que deveríamos lutar com todas as nossas forças. Não podemos tirar esse fardo de nós, não podemos fugir dessa realidade, mas devemos lutar contra ele. Hebreus capítulo 12 diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, até a morte. Portanto, para alcançar o contentamento, precisamos somar, precisamos adicionar o peso, o fardo, a responsabilidade do nosso próprio pecado a todos os fardos da nossa vida. Se isso é verdade, o fardo do nosso pecado nos faz enxergar todos os outros fardos com a perspectiva correta. Se o pecado é o nosso maior fardo, todos os outros fardos se tornam mais leves. Isso é bem diferente da típica resposta do homem natural, do homem que não é regenerado. O incrédulo, ele logo pergunta: por que eu deveria acrescentar fardos à minha vida? Eu deveria, ao contrário, era aliviar a minha própria carga. De fato, os jargões populares da nossa cultura refletem esse tipo de atitude. As pessoas dizem: fica frio, seja feliz, deixa para lá, não se preocupe com os seus pecados. Isso reflete um desejo de uma atitude despreocupada que se recusa a carregar qualquer peso, qualquer responsabilidade. Isso é especialmente verdade na atitude do mundo para com o pecado. Essa resposta aos fardos da vida, todavia, não lida adequadamente com eles, pois os fardos sempre voltam. A resposta cristã à aflição precisa incluir o autoexame. Precisamos todos os dias examinar a nós mesmos. E a Bíblia diz, segundo Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. O autoexame que sonda o próprio coração produz um desses três resultados. Primeiro, o cristão pode chegar à conclusão de que um único pecado ou um padrão pecaminoso de conduta é a causa da aflição. Você pode chegar a essa conclusão: se eu estou passando por uma aflição é por causa de um único pecado. Precisamos tomar cuidado com isso, pois a Bíblia indica claramente que nem toda aflição humana é resultado direto de um pecado específico que a pessoa cometeu. Por exemplo, o caso de Jó. Por exemplo, aquele cego de nascença em João capítulo 9. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Ao mesmo tempo, algumas de nossas aflições são, sim, fruto de nosso pecado. O ensino de Paulo, por exemplo, sobre os abusos na ceia do Senhor em Corinto, é um exemplo claro disso. Paulo diz que havia muitos doentes e alguns até que já haviam morrido
ali na igreja. Quando percebemos nosso pecado, precisamos nos arrepender dele e depender da misericórdia de Deus para aliviar nossa aflição, quando e se ele achar que deve fazê-lo. Deus não tem obrigação, ele não está obrigado a tirar as aflições da nossa vida, simplesmente porque confessamos. Depende da misericórdia dele. Cabe a cada um de nós clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Segunda conclusão desse autoexame: quando o cristão se examina, pode vir a identificar em si mesmo o pecado do descontentamento. E, novamente, ele precisa se arrepender desse pecado e pedir que Deus lhe dê contentamento em meio à aflição. E nem sempre nós conseguimos fazer. O mais natural é que, ao invés de se contentar, nós façamos o contrário, que é a murmuração. E terceiro, quando o cristão examina atentamente sua vida e os ídolos de seu coração, enxerga toda a situação que está enfrentando com a perspectiva espiritual certa. Ele é lembrado de que o pecado, e não a circunstância que ele está vivendo, é o seu maior inimigo. O nosso maior inimigo não é a dificuldade que nós enfrentamos. O nosso maior inimigo é o nosso próprio pecado. Querem ver isso? O livro de Lamentações, capítulo 3, um texto até que o irmão Henrique deu o devocional, aquele texto bem conhecido, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O profeta Jeremias escreve esse livro mostrando o pior contexto que Israel enfrentou em toda a sua vida. Jerusalém estava cercada, sitiada, queimada a fogo, um contexto de fome, de desespero. O livro diz que os pais tinham que cozinhar os filhos para comer, se não quisessem morrer de fome. E aí, nesse mesmo contexto, Lamentações, capítulo 3, mais adiante, o que ele diz no versículo 39? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O povo de Israel não tinha direito de se queixar, porque Jerusalém estava sitiada, porque o povo estava indo para o cativeiro, porque muitos iriam morrer de fome. Não. O povo, ao invés disso, tinha que se queixar era dos próprios pecados deles. O pecado, o nosso pecado é o nosso maior inimigo e não a situação que nós enfrentamos, quer seja por causa de pecado, quer não seja por causa do nosso pecado. Por exemplo, quando a aflição atinge uma família, seja por problemas financeiros, por dificuldade de relacionamento, há separação, divórcio, há casos em que há problemas por causa de uso de drogas, pela perda de um emprego, pela morte de um filho. Frequentemente, qual é o resultado? É o descontentamento, são as discórdias. De fato, muitos casamentos parecem estar bem até chegarem os problemas, resultando em conflitos aparentemente insuportáveis. Isso pode levar o marido ou a esposa a dizer que não dá mais para continuar juntos desse jeito. Ah, não dá mais. Eu não aguento mais essa situação. Porém, qual a melhor solução? É simplesmente esta: humilhem-se e confessem seus pecados a Deus e um ao outro. Essa é a solução bíblica. Mas o mundo diz: separa, aparta, não dá mais, não tem jeito. Humildade e reconhecimento do pecado capacitam os casais a atravessarem
as tempestades da vida. Primeiro, carregue o fardo do seu próprio pecado, confesse, se humilhe, reconheça, abandone. E aí também confesse o pecado um ao outro. Da mesma maneira, quando vêm as aflições da vida, a humildade e o reconhecimento do seu próprio pecado nos capacitam a melhor enfrentarmos a dificuldade. Se você deseja contentamento, examine todos os dias o seu coração e sinta o peso do seu próprio pecado. Esse é o contentamento por adição. Precisamos somar, precisamos acrescentar o peso do nosso próprio pecado aos pesos, aos fardos da vida. Agora, o contentamento por subtração. O que precisamos tirar? São duas coisas. Primeiro, precisamos tornar nossos desejos compatíveis com as nossas condições financeiras. Muitas vezes alimentamos tantos desejos que sabemos que nunca vamos conseguir obter. E isso nos leva a uma vida frustrada. Precisamos diminuir esses desejos para que esses desejos sejam compatíveis com nossas condições financeiras. Em segundo lugar, o contentamento vem não somente por adição, mas também por subtração. Uma conhecida filosofia secular diz que o caminho para o verdadeiro contentamento é a subtração da condição financeira e o livrar-se das coisas, dos bens materiais. Isso, porém, não nos ajudará em nossa busca de contentamento se o nosso coração não for antes transformado. A subtração bíblica correta é vital para o contentamento. Para encontrar contentamento, precisamos subtrair desejos, para que haja equilíbrio, para que haja compatibilidade entre os nossos desejos e as nossas condições financeiras. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas que têm menos do que as outras estão contentes em suas circunstâncias. Ter pouco, o fato dessas pessoas ter pouco, não produz contentamento. Pelo contrário, essas pessoas estão contentes porque Deus moldou o coração delas para que elas aceitassem as suas realidades financeiras. Não é porque a pessoa não tem nada, porque ela tem pouco, que isso vai fazer com que ela esteja contente. Não. É porque Deus vai moldar o coração daquela pessoa para que ela equilibre, haja uma compatibilidade entre seus desejos e sua condição financeira. Essa dádiva de viver contente vem de Deus. Isso não significa, porém, que nós não desempenhamos nenhum papel nesse processo. Há muito que nós podemos e devemos fazer enquanto buscamos esse contentamento da forma que temos aprendido. Antes de qualquer outra coisa, precisamos orar. Precisamos pedir que Deus nos dê desejos apropriados. E precisamos confessar os nossos desejos impróprios. Precisamos pedir que Deus nos dê um coração moldado às nossas realidades financeiras. Ao invés de pedir que Ele mude nossas realidades financeiras em função de nossos desejos. Porque nossos desejos podem não ter limite. E aí nós vivemos a vida inteira pedindo prosperidade, pedindo riqueza, porque queremos simplesmente satisfazer nossos desejos. Devemos pedir a Deus que Ele molde os nossos desejos às nossas realidades financeiras. Precisamos também guardar o nosso coração. Salomão adverte
seu filho, no livro de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos a responsabilidade de manter nossos desejos sob controle e arrancar pela raiz aqueles que são impróprios. Mais uma vez, meditar no 10º mandamento, não cobiçarás, é fundamental. Nosso coração está sendo controlado pela nossa cobiça? É uma pergunta. Também precisamos tomar cuidado com o que deixamos entrar em nossa mente e em nosso coração. Propagandas, canais de compras, outras mídias podem inflamar o desejo do nosso coração. O autor aqui diz que recentemente ele trocou de carro. O carro anterior que ele tinha, um modelo de 15 anos atrás, estava em péssimas condições. Ele gastou muito dinheiro com a manutenção dele e ainda teria que gastar muito mais em breve. Não seria o suficiente. Por isso ele começou a pesquisar carros à venda em jornais, na internet, e acabou comprando um modelo relativamente barato e econômico. Entretanto, essa experiência aguçou o seu desejo por mais. E aí, então, por várias semanas, ele, depois de já ter trocado de carro, ele ficava se perguntando, por que eu não comprei esse ou aquele outro modelo mais novo, mais moderno? Ele ficou viciado em classificados de carro e fantasiava como seria o seu próximo carro. Ele nunca iria se contentar se continuasse com aquela pesquisa. E ele percebeu que deveria ficar bem longe daquelas páginas de jornal, daqueles classificados, daqueles anúncios de carro. Aqueles anúncios só faziam ele querer mais, ao invés de ficar satisfeito com aquilo que Deus já havia lhe dado. Em vez de igualar nossos desejos às nossas condições financeiras, o mundo busca elevar as condições financeiras para alcançarem seus desejos. Mas a Bíblia ensina que isso é algo muito perigoso. Paulo adverte a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 9. Não há problema em ter dinheiro. O problema é o amor do dinheiro. Ele diz, os que querem ficar ricos são cristãos que não são ricos, mas vivem a vida inteira querendo ser ricos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Provérbios capítulo 23 vai dizer, não te fatigues em seres rico, porque colocaria toda a sua esperança na riqueza em algo que não é nada. De modo semelhante, Eclesiastes 5:10 ensina, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Jamais vai se satisfazer, jamais vai ficar contente. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Tentar elevar nossas realidades financeiras para que alcancem nossos desejos é simplesmente correr atrás do vento. Para usar uma ilustração um tanto grotesca, imagine um homem com a perna muito comprida e outra muito curta. Ele teria muita dificuldade para caminhar. Uma perna muito grande e uma perna muito curta. Na verdade, ele andaria pior do que alguém que tem as duas pernas curtas. Suas pernas são pouco úteis por não terem o mesmo tamanho. É exatamente essa a situação de uma pessoa cujos desejos estão além de suas condições financeiras.
Ela pode ser pobre ou ser rica. Se seus desejos forem altos demais, sua caminhada espiritual com Cristo será muito mais difícil. A pessoa vai viver a vida toda desejando possuir aquilo que não tem condições de ter. E aí o que acontece, como muitos fazem, se afogam em dívidas. Por outro lado, alguém com uma condição financeira limitada, mas com desejos à altura dela, vai caminhar com muito maior facilidade. Ok? Último lugar, contentamento por subtração. Precisamos diminuir, precisamos nos livrar dos nossos desejos ímpios. O contentamento também vem pela subtração no sentido de eliminar, de tirar aquilo que está dentro de nós, mas que desagrada a Deus. Não necessariamente um pecado, mas um desejo que acaba nos desagradando a Deus, que acaba nos afastando da vontade de Deus para a nossa vida. Um cristão contente é alguém que passou por uma cirurgia radical em seu interior para arrancar os maus desejos do seu coração. Novamente, isso é contrário à mente carnal, que diz que para adquirirmos contentamento, precisamos conseguir algo vindo de fora. Eu tenho que ter algo que vem de fora para que eu fique contente. Bens, riquezas, poder, fama, algo de fora. Porém, o contentamento bíblico vem apenas quando tiramos aquilo que já está lá dentro e que impede o contentamento. Lembre-se, o contentamento é um atributo interior. Ele não está condicionado a fatores externos. O contentamento não está condicionado a coisas fora de nós. Por ser interior, precisamos nos livrar daquilo que impede o nosso contentamento e que está dentro de nós. O cristão está engajado numa batalha pelo seu coração e pela sua própria alma. E certamente nós também batalhamos pelo coração e pela alma daqueles que não conhecem a Cristo. Mas essa batalha começa primeiro dentro do próprio cristão. Ele vai citar que os maiores servos que a igreja já produziu conheceram essa batalha. Principalmente fala do exemplo de missionários. Henry Martyn, o grande missionário na Índia, escreveu palavras sobre a guerra da alma. Ele descreveu da seguinte maneira a sua viagem de navio para a Índia. Ele deixou todo o conforto que ele tinha, a igreja na Inglaterra, e viajou de navio para a Índia para ser missionário lá. E ele escreveu assim: achei difícil compreender as coisas divinas. Estava mais sujeito aos anseios mundanos do que nos últimos 2 anos. O enjoo do barco e o seu cheiro fizeram-me sentir realmente miserável. E a perspectiva de deixar todos os confortos e a comunhão dos santos na Inglaterra para aventurar-me numa terra desconhecida e suportar doenças e miséria com homens incrédulos por tantos meses pesaram muito em meu espírito. Meu coração estava a ponto de se partir. Os missionários, em particular, precisam lutar contra o desejo por aquilo que é familiar e confortável ao saírem de casa para atender o chamado de Deus em lugares que inevitavelmente terão grandes dificuldades. A luta, entretanto, não é menos real para o cristão que faz a obra de Deus sem necessariamente ter que sair de casa. Há sempre um anseio por conforto, por riqueza, por posição social, por prestígio.
Ah, aquele descanso. Ah, aquele domingo de manhã. Por que que eu não estou dormindo, descansando? É o dia do Senhor, então é o dia de descansar. A luta contra o desejo pelas coisas desse mundo é constante. E a Bíblia adverte claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Naturalmente, muitos cristãos não lutam, mas simplesmente cedem ao mundo e aos desejos que já há no seu coração. Essas pessoas nunca alcançarão o verdadeiro contentamento. Os desejos que guerreiam contra a nossa alma precisam ser eliminados, precisam ser subtraídos. E aí nós vamos para o último texto, Tiago, capítulo 4. Tiago nos diz que a causa das guerras e contendas que havia entre os irmãos estava dentro deles. Eles viviam a fazer guerras, a contender entre eles, algo externo, mas a causa estava dentro deles. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Prazeres que ainda estão dentro do coração de vocês. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É interessante que os conflitos externos, as lutas, as guerras que havia entre irmãos, são sintoma dos conflitos que já acontecem no nosso interior. Ele fala dos prazeres que militam na vossa carne. De onde procedem essas guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele então descreve a natureza dessa guerra interior e qual a consequência dela. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam, invejam e nada podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Isso era entre irmãos. O cristão que deseja as coisas do mundo é amigo do mundo e, portanto, inimigo de Deus. A experiência de desejos em guerra, bem como de cristãos em guerra, como fala aqui Tiago, é comum. Mas a solução que Tiago dá é incontestável. Está no versículo 8. Versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Em outras palavras, eliminem os maus desejos de dentro de vocês. Eliminem os prazeres que ainda há na carne de vocês. Se vocês não fizerem, simplesmente não haverá paz. Isso está totalmente de acordo com o ensino bíblico geral sobre mortificação. Paulo ensina lá em Colossenses: façam morrer, crucifiquem a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria.
O cristão não deve alimentar o mau desejo, nem tratá-lo levianamente. Ele precisa, de forma implacável, mortificar ou fazer morrer as consequências e as paixões impuras que há dentro dele. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, popularizou o slogan "Paz pela força". Para o cristão, a paz vem somente pela batalha, pela luta, para poder eliminar os pecados e os ídolos que há no seu coração. É preciso subtrair isso. Então, concluímos aqui, vimos o contentamento por adição. Precisamos adicionar um novo fardo aos fardos atuais. E esse fardo é o fardo do nosso próprio pecado. Precisamos reconhecer, confessar, lutar todos os dias contra o nosso pecado, reconhecer nosso pecado e as consequências terríveis que eles nos trazem. Contentamento por subtração. Precisamos tornar nossos desejos compatíveis com nossa condição financeira. Diminuir esses desejos para que eles possam ser compatíveis com a nossa condição financeira. E, por último, precisamos nos livrar de nossos desejos ímpios. Algumas perguntas, né? É certo ao cristão sentir o peso do próprio pecado? Sim. Todos nós precisamos, sim, sentir o peso, a dor, a tristeza. O nosso pecado é o nosso maior inimigo. É contra ele que nós temos que lutar todos os dias. Você concorda que sentir o peso do próprio pecado ajuda a enxergar os outros fardos de maneira correta e pode levar ao contentamento piedoso? Se nós enxergamos que o maior fardo é o pecado e que nós precisamos carregar, todos os outros fardos serão vistos como menores, mais simples, mais fáceis de encarar. Reflita sobre sua própria experiência com seus próprios desejos. Todos nós temos os nossos próprios desejos. Você já foi levado por um desejo que o levou a outros desejos mais insaciáveis? Quais desejos pecaminosos são mais proeminentes em seu coração? O que você precisa fazer para começar a mortificar esses desejos pecaminosos? Meditemos nisso e lembremos, precisamos todos os dias examinar a nós mesmos, examinar o nosso coração, se estamos realmente na fé. Examinemos o nosso coração para que assim venhamos a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque somos confrontados com a realidade do nosso pecado, com a verdade de quão terrível é o nosso pecado, é uma ofensa direta contra o Senhor. Não podemos encobri-lo, não podemos justificá-lo. Precisamos carregar o peso, o fardo do nosso próprio pecado, assumir a responsabilidade pelos nossos próprios pecados, para que assim, cuidando dos nossos próprios pecados, possamos também ajudar